um dos tipos mais desafiadores de fotografia é o de fotografia noturna. Mas nesse vídeo aqui eu quero te dar um guia completo de como que tu pode fazer para tirar as melhores fotografias noturnas. Então, vamos lá! Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil, criador do canal e também criador do Método 20 de Fotografia, onde eu te ensino do absoluto zero a fazer as melhores fotos da tua vida. Eu pego literalmente na tua mão e te mostro todo o caminho, o passo a passo para fazer fotos que tu vai te orgulhar para o resto da vida. Então, se tu te interessar por esse conteúdo, dá uma olhada aqui no link da descrição. Ela vai te levar para a página do Método 20. Agora, vamos lá para o vídeo. Bom, a fotografia noturna, ela é um gênero bem técnico, digamos assim, mas também tem o aspecto que não está ligado na fotografia, é o aspecto emocional, porque tu normalmente vai estar em lugares afastados, de noite, onde tem pouca luz, para fazer esse tipo de fotografia. Se tu não é uma pessoa que é confortável com essa situação, talvez levar um amigo, levar uma amiga, fazer um acampamento ou qualquer companhia que te acompanhe durante esse processo vai te ajudar e muito nessa parte. Mas a parte técnica vamos ver agora. E a primeira coisa é paciência na fotografia, porque a fotografia noturna ela não é muito convencional. A gente precisa de técnicas diferentes, de tempos de fotografia diferentes e equilibrar tudo isso aí é um pouco complexo. E na verdade a fotografia noturna é um jogo de equilíbrio, porque a gente está tentando equilibrar aquele breu total, né, aquela foto escura, com algum tipo de luz, algum tipo de iluminação. Então isso que torna um pouco mais complexo a fotografia noturna, porque às vezes a gente quer equilibrar o escuro da noite com as luzes da cidade, o escuro da noite com as luzes das estrelas, o escuro da noite com o light painting também, por que não? Então, isso requer um pouco de paciência, requer um pouco de finesse a mais nas regulagens da tua câmera e também em como tu vai focar, tudo isso aí a gente vai discutir em seguida. Mas saiba que é preciso ter um pouco mais de paciência para esse tipo de foto. Cada foto pode te exigir um pouco mais de ajuste e de tempo que tu normalmente levaria numa foto de dia, por exemplo. E o teu melhor equipamento não é a câmera fotografia noturna, é o tripé. Porque sem o tripé é impossível, já adianta que é impossível de fazer esse tipo de fotografia. Que não seja um tripé, que seja alguma base, alguma coisa que tu tenha para apoiar a tua câmera e deixar ela quieta ali e não ser mexida durante toda a sessão, tá? Porque realmente a gente vai utilizar exposições longas que qualquer micro tremor, até mesmo se está batendo um vento mais forte, pode atrapalhar na tua foto. Então é imprescindível o uso de um tripé ou de algum material, de alguma coisa que tu consiga deixar a tua câmera estável, certo? Agora vamos falar sobre configuração na câmera. A gente tem que configurar o básico, né? O tripé, aquele da exposição. E a primeira coisa que eu normalmente regulo é a abertura do diafragma. Vai depender muito do tipo de fotografia que eu estou fazendo, o ambiente que eu estou, tá? Digamos que eu queira fotografar a Via Láctea. Então eu sei que para fotografar a Via Láctea eu tenho que estar num lugar que é um breu total, eu não posso ter poluição luminosa. E para isso eu vou precisar abrir a abertura do diafragma o máximo possível para conseguir angariar o máximo de luz que a minha câmera deixar, que a minha lente deixar. Então, se tu tem uma lente que vai até 3.5, usa ela em 3.5. Se tu tem uma lente que vai até 2.8, usa ela em 2.8. E se tem uma lente que vai até 1.8, 1.4, 1.2, ótimo. Usa essa lente na maior abertura que tu conseguir. Já existem algumas lentes que são especializadas para fotografia noturna de Via Láctea, onde algumas correções óticas são feitas no vidro, mas se tu não fotografa isso como tu não vende, tu não ganha dinheiro com isso, não recomendo, não precisa
utilizar esse tipo de lente. Eu, por muito tempo, fotografei a Via Láctea só com a lente do kit e consegui ótimas fotos que eu vou estar mostrando para vocês agora aqui. Inclusive fiz muitos time-lapses também, que nada mais são do que a sequência de fotos. Agora, se a gente vai fotografar numa cidade, por exemplo, onde a gente tenha um pouco mais de luz, talvez tu não precise dessa abertura toda. Tu talvez possa usar f4, f5.6, só que tudo vai depender da quantidade de luz disponível que tu tenha, para poder balancear isso aí, a tua câmera e a luz ambiente. Normalmente, eu recomendo usar a abertura máxima da câmera, porque desse jeito tu vai estar deixando entrar a maior quantidade de luz e a gente vai conseguir usar um ISO mais baixo, que no caso é a nossa segunda regulagem aqui, é o ISO, tá? Tudo depende do tipo de fotografia e do ambiente que tu tá, certo? Voltando, por exemplo, da Via Láctea, tu não tem luz nenhuma, certo? Então tu precisa aumentar o ISO para 2.000, 3.200, 5.000, dependendo de algumas câmeras. Eu fotografo Via Láctea em ISO 3.200 e 5.000, entre esses dois ISOs, tá? Usando uma abertura de diafragma mais aberta possível. Agora, se tu está na cidade, de novo, e tu tem bastante luz disponível, talvez tu consiga baixar um pouco esse ISO e ter uma foto menos granulada, com mais qualidade, com mais contraste e saturação, certo? E por fim, é a velocidade do obturador. Tudo depende do efeito que tu quer na tua fotografia. No exemplo da Via Láctea, se tu quer usar o arrasto de estrelas, então tu pode usar uma velocidade do obturador mais lenta, de 20, 30, 40, 1 minuto, 5 minutos, não tem problema. Agora, se tu quer a estrela bem pequenininha, o menor possível, então tu vai precisar de uma velocidade mais rápida. Então, 15, 20 segundos no máximo para ter a estrela bem pequena. E se tu vai fotografar na cidade, por exemplo, é muito comum a gente incorporar, quando se tem carros, incorporar as luzes dos carros na nossa fotografia, usando aquele Light Trail, que é o nome. E nada mais é, todos esses nomes aí são o Light Painting, né? Que é a câmera aberta, registrando a luz, e aí passa o objeto e ela registra todo esse caminho que a luz percorreu. Então fica muito legal quando a gente incorpora os carros, as luzes, tudo isso aí dá um grau a mais na nossa foto, ela fica mais interessante para quem está vendo ela. É muita questão de tentativa e erro, tá? Que nem a gente falou lá no começo do vídeo sobre a paciência. Tu vai precisar, sim, fazer várias tentativas, porque é muito diferente tu fotografar de noite e de dia. De noite tu não tem noção do quanto aquele poste realmente está iluminando o objeto, se a luz está muito fraca, se a luz está muito forte. Então tu tem que estar a toda hora contrabalançando e regulando isso aí. Então não te esquece de usar a tua criatividade nas fotografias. Não importa se tu está no meio do nada fotografando a Via Láctea ou se tu está no centro de São Paulo, no meio de São Paulo lá, uma cidade bem iluminada, fotografando os prédios, fotografando a rua, utilizando até poças como reflexos, utilizando as vitrines, a iluminação das vitrines, utilizando a iluminação dos carros, dos postes, utilizando até outras fontes de iluminação, como lanternas, como fios de lã, tudo isso aí tu pode usar na tua fotografia e deixar ela mais criativa, mais atraente. Agora, outra coisa que é muito importante é o foco na fotografia, principalmente de Via Láctea. A gente quer utilizar o foco manual nesse tipo de fotografia, porque a câmera nesse breu não consegue focar automaticamente. Então, tu tem que utilizar o visor da câmera, aumentar o máximo que der, pegar a estrela mais brilhante e tentar manualmente acertar o foco de maneira que tu deixe a estrela o menor possível. Então, tu pode testar que a estrela ela vai ficar cada vez maior quando tu tá fora do foco e à medida que tu vai focando nela, ela vai ficando menor. Então, tudo isso aí requer paciência, requer tentativa e erro, certo? Então, ajeita o foco, tira uma foto, dá uma olhada, vê se ela tá legal, vê se ela tá em foco. Se não deu, vai lá de novo, tenta de novo. E na cidade, como tem um pouco mais de iluminação, fica mais fácil a gente utilizar o foco automático da câmera. É só pegar uma zona, uma área mais clara que a câmera vai conseguir focar.
certo? E outra coisa muito importante é sobre o ruído nas fotografias noturnas. E como a gente já falou, na fotografia de Via Láctea, por exemplo, a gente tem que subir o ISO muito para 3.200, 5.000. E nesses casos acaba gerando sim mais granulação na nossa foto, mais ruído. Então, hoje em dia as ferramentas estão bem poderosas quanto à eliminação de ruído. O Lightroom já está com inteligência artificial, que ela está funcionando muito bem para redução desse tipo de ruído nas fotos, tá? Então, utiliza tudo que tem de ferramenta disponível no Lightroom ou qualquer outro software que seja para deixar a tua foto um pouco mais limpa, certo? Para dar um pouco mais de qualidade nela. E se tu realmente quiser aprender mais sobre fotografias noturnas, mas não só noturnas, como todos os tipos de fotografia, de paisagem, de retrato, de dia ou de noite, ou no amanhecer, ou no fim de tarde, ou na beira da praia, ou nas montanhas, tem o Método 20, onde eu te mostro tudo isso aí e até um pouco mais. Eu te pego pela mão e te mostro como fazer as melhores fotografias da tua vida, que tu vai ter orgulho em mostrar para as pessoas e recordar para o resto da vida, tá? Por hora, valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!